Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 roteiristas que marcaram a história dos quadrinhos. Então, vamos nessa! Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre 10 roteiristas que marcaram a história dos quadrinhos. Pessoal, nesses 10 roteiristas, eu não vou falar assim de uma sequência do melhor para o pior ou do pior para o melhor. São 10 que a sua maneira ali, no seu estilo, marcaram a história dos quadrinhos. E eu sei que são muito mais de 10 que foram importantes para os quadrinhos. Mas eu pretendo fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4 e assim por diante. E trazer todos os grandes nomes desses roteiristas que deram sua contribuição para o mundo dos quadrinhos. Mas eu vou começar por esses 10 de hoje. Então, vamos lá! Alan Moore, nascido em Northampton, na Inglaterra, em 1953, é um escritor britânico conhecido principalmente por seu trabalho em histórias em quadrinhos, incluindo obras que foram adaptadas para o cinema como Watchmen, V de Vingança e do Inferno. Alan Moore é sempre descrito como o melhor escritor de quadrinhos de toda a história. Ele também é descrito como um dos escritores britânicos mais importantes dos últimos 50 anos. Moore ocasionalmente usa pseudônimos como Kurt Weill, Jill DeRay, Translúcia Baboon, The Original Writer. Alan Moore começou a adquirir notoriedade nos anos 1980, com as séries V de Vingança e Marvel Man, ambas publicadas na revista britânica Warrior. Mais tarde, o autor ficou conhecido no mercado americano quando se tornou roteirista da série Monstro do Pântano para a DC Comics. Pela DC, também Moore publicou os quadrinhos A Piada Mortal e o Watchmen. O Watchmen ganhou diversos prêmios como o Eisner e o Hugo. No final dos anos 80, por questões de direitos autorais, o autor rompeu com a DC Comics e se distanciou dos quadrinhos mainstream. Durante essa época, ele publicou HQs independentes pelo seu próprio selo, Mad Love, e pela editora Image Comics. Alan Moore tem muitos quadrinhos que fizeram e fazem muito sucesso, como Supremo, Liga Extraordinária, V de Vingança, Watchmen, Monstro do Pântano, do Inferno, Miracle Man, A Piada Mortal, Tom Strong, Prometheia, Capitão Britânia, entre muitos outros. Alan Moore é uma verdadeira lenda dos quadrinhos. Número 2. Neil Richard Mackinnon Gaiman, nascido em Portchester em 10 de novembro de 1960, conhecido apenas como Neil Gaiman, é um autor britânico de contos, romances e quadrinhos. Entre suas obras em prosa estão Deuses Americanos e Belas Maldições. Sua história em quadrinhos mais conhecida é Sandman, que tem como personagens principais Sandman, a personificação antropomórfica do sonho, também é conhecida como Morpheus, numa referência à mitologia grega, e seus irmãos, Morte, Destino, Delírio, Desejo, Desespero e Destruição. As capas de suas revistas foram desenhadas pelo parceiro artístico e amigo de Neil Gaiman, Dave McKean, com quem trabalhou em outras histórias em quadrinhos como Violent Cases, Orquídea Negra e Mr. Punch. Gaiman é amigo de longa data de Alan Moore e tem quadrinhos de sucesso estrondoso, como a sua obra-prima que dispensa comentários, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, Sandman, Violent Cases, Orquídea Negra, Os Livros da Magia, entre outros. Número 3. Frank Miller, nascido em Maryland em 27 de janeiro de 1957, é um escritor e desenhista de histórias em quadrinhos norte-americano. O autor adquiriu notoriedade no início dos anos 80 por seu trabalho na revista Demolidor. Mais tarde, publicou seu trabalho mais conhecido, tanto dentro quanto fora da indústria de quadrinhos, Batman, o Cavaleiro das Trevas, um conto sombrio do Batman situado em um futuro distópico, mas se passando ainda no tempo da Guerra Fria, época em que a HQ foi lançada. Em suas obras, Miller costumava utilizar uma linguagem sombria, com desenhos marcados por alto contraste, que lembram os filmes noir.
Seus quadrinhos são incríveis. Entre seus principais trabalhos temos Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman, Ano 1, Demolidor, A Queda de Murdoch, Elektra Assassina, Ronin, Os 300 de Esparta, Sin City, Eu Wolverine, entre muitos outros. Número 4. Grant Morrison, nascido em 31 de janeiro em Glasgow. Ele é um escritor de histórias em quadrinhos escocês, conhecido pelo seu experimentalismo e pela utilização das mais diversas referências culturais e contraculturais em suas criações, com obras como Homem-Animal, Batman, Grandes Astros Superman, Os Invisíveis, Os Novos X-Men, Batman Asilo Arkham, Patrulha do Destino, WE3, Rap, Kid Eternidade, Flex Mentalo, entre muitos outros. Grant Morrison é um conceituadíssimo roteirista de histórias em quadrinhos. Número 5. Jim Starlin, nascido em Detroit, em 9 de outubro de 1949. É um autor de histórias em quadrinhos estadunidense. Começou sua carreira na década de 1970, trabalhando nas mais importantes editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, como a Marvel e a DC Comics. É conhecido por ser o criador de Thanos, Drax o Destruidor, Shang-Chi, Star Fox e da série Dreadstar, além de ter escrito clássicas histórias como Batman Morte em Família, Batman o Messias, Odisseia Cósmica, Desafio Infinito e reformulações bem sucedidas do Capitão Marvel e de Adam Warlock para a Marvel Comics. Número 6. Christopher Silver Claremont, conhecido por Chris Claremont. Nascido em Londres no dia 30 de novembro de 1950, é um roteirista conhecido principalmente por sua fase de 16 anos entre 1976 a 1991, escrevendo histórias dos X-Men. O estilo que Claremont concebeu para os X-Men se tornou referência para as histórias de equipes de super-heróis desde então. Claremont também tem por característica criar personagens femininos poderosos. Ele co-criou muitos dos personagens mutantes da Marvel, entre eles Vampira, Psylocke, Lince Negra, Mestra Mental, Sirin, Raposa Prateada, Dentes de Sabre, na revista do personagem Punho de Ferro, Mística, Emma Frost, Rachel Summers, Madeline Pryor, Pyro, Avalanche, Senhor Sinistro, Capitão Bretanha, Forge e Gambit. Além disso, foi corresponsável pela reformulação da personagem Jean Grey como entidade Fênix, junto a Dave Cockrum. Em 1991, Claremont deixou a Marvel Comics. Deixou a série após o primeiro arco de 3 edições do novo título dos X-Men, devido a confrontos com o editor Bob Harras. X-Men número 1, de 1991, de Claremont, minissérie em 3 edições pela editora Abril, lançada em 1995 aqui no Brasil, é até hoje o volume mensal de uma história em quadrinhos mais vendido da história dos Estados Unidos. Com sua longa passagem pelos X-Men e histórias como X-Men Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Deus Ama, o Homem Mata, Massacre de Mutantes, X-Men A Saga da Fênix Negra, Eu Wolverine em parceria com Frank Miller, entre muitos outros, Chris Claremont marcou para sempre o seu nome na história dos quadrinhos. Bill Willingham, nascido em dezembro de 1956 em Fort Belvoir, nos Estados Unidos. Bill Willingham é um autor de histórias em quadrinhos americano. É o criador da série Fábulas e foi indicado por seu trabalho na revista Al Eisner Award de melhor escritor em 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, ganhando o prêmio em 2009. O trabalho que Bill Willingham fez em Fábulas foi algo tão espetacular, tão arrebatador, que só essa obra já marca para sempre o seu nome na história dos quadrinhos. Bill Willingham participou de outras histórias em quadrinhos também, como Robin e Kamandi. Número 8. Robert Kirkman. Nasceu em 30 de novembro de 1978, em Richmond. É um escritor de histórias em quadrinhos americano, conhecido por seus trabalhos para os quadrinhos The Walking Dead e Invencível, ambos para a Skybound e a Image Comics, da qual é um dos 5 sócios, sendo o único entre eles que não é cofundador da empresa.
Ele também colaborou com o cofundador da Image Comics, Todd McFarlane, na série Haunt. Robert Kirkman é criador e produtor executivo da série The Walking Dead, também sendo responsável pela criação de Fear the Walking Dead, ambas da emissora AMC, cujas histórias se passam em um surto apocalíptico de mesmo universo. A história em quadrinhos The Walking Dead é tão espetacular que só ela é mais que suficiente para marcar para sempre o nome de Robert Kirkman na história dos quadrinhos. Além de The Walking Dead, Robert Kirkman possui outras obras como Invencível, Zumbis Marvel, Oblivion Song, dentre muitas outras. Número 9. Mark Waid, nascido em 21 de março de 1962 em Hueytown, Alabama. Mark Waid é um escritor de quadrinhos norte-americano. Sua carreira teve início na década de 1980, quando começou a escrever e editar a revista Amazing Heroes, publicada pela Fantagraphics Books. Pouco depois, ele acabou sendo contratado pela DC Comics para trabalhar em títulos como Origens Secretas e Legião dos Super-Heróis. Em uma entrevista, Waid declarou que a história que mais lhe influenciou foi publicada em Adventure Comics 369 a 370, no ano de 1968, protagonizada pela Legião dos Super-Heróis e escrita por Jim Shooter e Mort Weisinger, com obras como O Reino do Amanhã, ótimas passagens pelo título do Demolidor, do Flash, da Liga da Justiça, do Quarteto Fantástico e ainda Superman, O Legado das Estrelas de 2003, Imperdoável de 2009, entre outras. Mark Waid marcou seu nome na história dos quadrinhos. Número 10. Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee. Nascido em 28 de dezembro de 1922 em Nova York e falecendo em 12 de novembro de 2018, aos 95 anos, em Los Angeles, Califórnia. Stan Lee foi um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor, empresário e ator norte-americano. Foi editor-chefe e presidente da Marvel Comics, antes de deixar a empresa para se tornar presidente emérito da editora, bem como um membro do conselho editorial. Lee também era conhecido por fazer várias aparições em filmes do universo cinematográfico da Marvel. Em colaboração com vários artistas, incluindo Jack Kirby e Steve Ditko, co-criou diversos super-heróis como o Homem-Aranha, Hulk, Doutor Estranho, Quarteto Fantástico, Demolidor, Pantera Negra e os X-Men. Além disso, desafiou a organização de censura da indústria de quadrinhos americana, o Comics Code Authority, indiretamente levando-a a atualizar suas políticas. Lee liderou a expansão da Marvel Comics de uma pequena divisão de uma editora para uma grande corporação de multimídia. Stan Lee foi introduzido no Will Eisner Award Hall of Fame em 1994, no Jack Kirby Hall of Fame em 1995 e recebeu uma National Medal of Arts em 2008. Stan Lee é um dos nomes mais importantes da história dos quadrinhos. E esses foram 10 roteiristas que marcaram a história dos quadrinhos. Em breve farei uma parte 2 com mais 10 roteiristas. Pessoal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê!